Olá, caros espectadores! Hoje o tema do episódio é um acordo que foi completamente rompido. E embora pareça que na Alemanha se encontraram delegações da própria Alemanha e da Rússia, hoje Putin deixou claro lá. Ou melhor, não foi o Putin, mas sim seus representantes. Mas novamente, está claro de quem é essa opinião, de que não haverá negociações sobre cessão de territórios, devoluções ou trocas? E agora vamos discutir tudo isso, incluindo naturalmente as mudanças no comando ucraniano. Estamos falando do afastamento de Sirski, que aconteceu de forma bastante repentina. Então vamos começar imediatamente. Vejam só qual é a situação aqui. Segundo a Bloomberg, aliás, curiosamente, as notícias mais interessantes não são publicadas pelos veículos ucranianos ou russos, que teoricamente deveriam estar mais próximos dessas fontes anônimas, mas sim por esses veículos como Times. Lá, Timeses, Bloomberg's Economist e Bloomberg Economist e tudo mais. Resumindo, a Rússia não pretende mais devolver à Ucrânia parte dos territórios ocupados em um possível acordo para encerrar a guerra. Esse tal de Bloomberg descobriu isso conversando com fontes próximas ao Kremlin. Segundo os interlocutores, Putin ainda pretende estabelecer controle total sobre o Donbass e manter os territórios ocupados das regiões de Sumy e Kharkiv sob domínio russo, transformando-os em zonas tampão. Mas isso bate com o que disse, se não me engano, Peskov. Antes ele falou que está nos planos criar uma faixa de 100 quilômetros ao longo da fronteira. Essa chamada terra de ninguém, por assim dizer, onde não há ninguém e que pode ser considerada território neutro, ou seja, lá não haverá ninguém, nada. É verdade, é estranho o que fazer com os povoados nessa área. Mas por outro lado, já está claro que nada de bom acontece com eles mesmo. Depois é dito que Putin recusou qualquer concessão territorial porque o Kremlin considera rompidos os acordos informais que foram alcançados durante a cúpula dos presidentes da Rússia e dos Estados Unidos em Anchorage em agosto de 2025. O espírito de Anchorage, no geral, já não cheira muito bem. Para ser sincero, cheira mal. E a preparação para isso foi bastante ativa. Se você se lembrar, depois das negociações, toda a mídia estava cheia de notícias dizendo que a paz seria alcançada com base no território atual e, para isso, a Ucrânia teria que entregar à Federação Russa o Donbass. A parte restante, cerca de 20%, e em troca, voltariam para a Ucrânia aquelas partes das regiões de Zaporizhzhia, Sumy e outras. Parece que depois disso haverá paz. Depois disso, vieram declarações muito fortes, pelo que me lembro, do Zelensky, de que não haverá nenhuma cessão do Donbass, que esses territórios são nossos. E que, além disso, as fronteiras de 1991 serão restauradas. No final, tudo isso apodreceu tanto que agora, bem, estamos vendo o resultado. O resultado é que não haverá negociações em breve e, muito provavelmente, a guerra ainda vai continuar em 2027. Por quê? Porque, aqui nos dizem que a Rússia está pronta para voltar às negociações depois que tomar completamente a região de Donetsk. O Ministério da Defesa da Rússia garantiu a Putin que conseguirá alcançar isso até o final de 2026, mas avaliações reais mostram que, muito provavelmente, tudo isso será realizado durante o ano de 2027. E só depois disso, tudo isso vai se transformar em negociações graduais de paz, em acordos formais e informais. Mas como vemos, não há muito sentido em acordos informais. Tudo desmorona, tudo depois vai direto para o inferno. Peskov não respondeu, mas a Bloomberg destaca que o Kremlin já endureceu sua posição diante da escalada e dos ataques da Ucrânia no interior da Rússia, incluindo Moscou e refinarias. Aliás, 2 novos depósitos da Wild Breeze estão em chamas, com bilhões de rublos lá dentro. E os prejuízos também são enormes. Em primeiro lugar, não para a própria Wild Breeze, mas para os vendedores, para os pequenos empresários, que na verdade não têm nada a ver com isso. Após o incêndio do primeiro depósito, proibiram a retirada das mercadorias. No fim, tudo pegou fogo aqui, mas com uma chama vermelha, não azul. Mas eu, como alguém envolvido no empreendedorismo, só posso lamentar porque isso é realmente pesado. Quando o seu negócio desaparece em literalmente um dia e você não pode fazer nada. Isso é horrível. Certo? Ou seja, aqui temos coisas muito ruins do ponto de vista econômico tanto na Ucrânia quanto na Rússia. Ou seja, a economia dos dois países, está sofrendo muito mesmo. Mas também do ponto de vista militar. Ou seja, se a Federação Russa novamente pretende continuar as ações militares em 2027, então, muito provavelmente haverá mobilização. Aqui não há uma terceira opção. Simplesmente, se quiserem, claro, podem escrever nos comentários. Tenho certeza que vão comentar.
Nossos caras são militares contratados, está tudo certo, quase não há filas nesses escritórios de recrutamento militar. Por isso, é bem provável que haja mobilização, e provavelmente logo depois das eleições. Bem, vamos esperar e ver o que vai acontecer. Depois, de repente, o Arestovich acordou. Decidiu voltar a chamar a atenção para si e explicou por que mudou de opinião depois de dizer que a Rússia teria mísseis só para 1 ou 2 semanas. No início da guerra, diziam otimistas: agora vamos dar um golpe forte com nosso porrete. Mas não conseguiram nem com o porrete, nem com o golpe. E acabou que a guerra continua até 2027. Arestovich declarou que não estava errado, mas que foi obrigado a seguir a posição oficial das autoridades ucranianas em relação à avaliação dos estoques de mísseis russos. Em março de 2022, diz Arestovich, estando em um cargo público, ele não podia permitir divergências públicas na comunicação em nível estatal superior. Por um lado, isso é realmente verdade. Por outro lado, se essa mentira é tão forte, será que ninguém tem coragem de dizer: pessoal, na verdade, a situação aqui é bem complicada e pode ter certeza de que todos eles vão mudar de opinião, como Arestovich, depois que forem demitidos do cargo ou quando a guerra acabar. E até os funcionários do TCK vão se justificar, andando por aí e dizendo: mas a gente só cumpria ordens, éramos obrigados, eram ordens. Sim, eu recebia, mas eu não pegava. Todos vão dizer que eram apenas assistentes juniores do zelador-chefe. Ninguém fazia ideia de que havia violência no TCK ou em qualquer outro lugar. Ninguém fazia ideia sobre essa Tusquelha. Ninguém sabia que lá matavam pessoas e também usavam violência física contra elas. Todos vão, como Arestovich, dizer que foram obrigados, que eram pessoas sem escolha, forçadas. É exatamente assim que tudo acontece. O pacto de silêncio é assustador justamente porque você não pode fazer nada até que o próprio sistema se destrua por si só. E aqui, em seguida, já começam as demissões em massa, aquilo sobre o que eu falei, acho que em alguns vídeos, sobre a saída de Tsirsky. O cargo de comandante em chefe, na verdade, ele já deixou, e escreveu sua última mensagem, um pronunciamento. Ele declarou o seguinte: tudo foi cumprido. Sob o comando de Tsirsky, as forças de defesa conseguiram deter o avanço das tropas russas na região de Kharkiv. Eles impediram o avanço na região de Sumy e realizaram a vitoriosa Operação de Kursk. Bem, vocês se lembram. Lá eles capturaram 5, mataram um monte de soldados ucranianos e saíram vitoriosos depois que, enfim, foi tanta perda de forças que foi simplesmente insano. Segundo ele, o objetivo não era capturar território russo, mas frustrar a ofensiva contra Sumy e Kharkiv, atrair as melhores forças inimigas e aumentar o contingente de prisioneiros para a troca. No final das contas, acabaram destruindo também suas próprias forças combatentes. Forças, e de fato tudo isso foi realizado. Tsirsky relatou a criação de um novo ramo das Forças Armadas, as Forças de Sistemas Não Tripulados e o desenvolvimento de defesa antiaérea com drones para o exército. Segundo Tsirsky, este ano sob seu comando foram libertados 700 km² inteiros do território ucraniano, uma área enorme, simplesmente enorme. Quantos foram perdidos não se sabe. Mas Tsirsky diz que está entregando ao seu sucessor um exército que não só mantém a defesa, mas também está na ofensiva. Aparentemente, as tropas ucranianas já estão se aproximando da própria Sakhalina. Quem é Sakhalina? Olá! E pode me dizer onde as tropas ucranianas estão posicionadas aí? Provavelmente já estão em algum lugar perto das muralhas da fortaleza. Bom, enfim, tudo bem. E aqui também está dizendo que Dropati, agora ele é um herói, um cara exemplar e tal. E Zelensky disse que Tsirsky garantiu os resultados da Ucrânia na defesa de Kiev, na operação ofensiva de Kharkiv e na operação de Kursk. E agora seguirão as modalidades de serviço e a transferência correta dos assuntos. Amanhã será formalizado, ou seja, a decisão já é hoje. Bem, e ao que parece, tudo isso será formalizado perfeitamente. Dropati já fez a seguinte declaração: agradeceu ao presidente pela confiança e ao ministro da Defesa pelo apoio. Mas não está claro qual ministro. Antes era Fyodorov, agora não é mais. Fiquei confuso e acho que esqueci algo. Enfim, não está claro quem agradeceu a quem. Ele destacou que servir a Ucrânia sempre foi uma honra para ele, e durante a guerra, tudo isso significa responsabilidade absoluta. Ele agradeceu ao Tsirsky e a todos os outros. Fyodorov também agradeceu a todos. Enfim, todos se elogiaram. Disseram que todos são ótimos. Tudo está maravilhoso. E ao que parece, algo inesquecível deve acontecer como resultado das ações seguintes. A Ucrânia e os Estados Unidos
assinaram seu primeiro acordo de exportação de drones, considerado um superacordo. Não está claro se é formal ou informal, mas é o que informam. Foi assinado um acordo bilateral. E esse é um tipo de acordo que não existia durante todo o tempo da guerra. Você consegue imaginar que sucesso? Vitória! E além disso, é uma carta bilateral de intenções. Primeiro dizem que é um acordo de exportação de drones, depois dizem que é uma carta de intenções. Uma carta de intenções é quando um lado diz ao outro: nós queremos fazer algo aqui, e vocês querem? Eles respondem: nós também queremos fazer algo. Vamos fazer alguma coisa juntos. Depois sugerem assinar um documento dizendo que queremos agir. Em documentos desse tipo, normalmente não se diz exatamente o que será feito, nem os prazos, quem é o responsável, quanto dinheiro será envolvido e outras coisas assim. É apenas uma carta, um memorando, digamos assim, sobre as opiniões de ambas as partes. E pode nem ser cumprido, porque, de novo, não há prazos definidos. Daqui a 5 anos, eles vão fabricar algum drone juntos e dizer: olha, estamos seguindo o espírito do memorando. Bem, geralmente é assim que acontece. Depois, sobre os incêndios, eu só mencionei de passagem. Mas a questão é que realmente está queimando uma área enorme desses depósitos Wild Breeze. Agora tudo isso está pegando fogo em Krasnodar e Nevinomysk, na região de Stavropol, depois que os drones chegaram lá. Mas na verdade, atacá-los não é tão difícil, porque o território é enorme, eles não são protegidos, porque o setor privado, na maioria dos casos, não consegue trazer alguns sistemas Pantsir para proteger ou colocar alguém lá. Quem eles vão colocar lá? Alguns gerentes de vendas com fuzis Kalashnikov para derrubar mísseis? Bom, isso também não faz sentido. Por isso, coisas desse tipo são as mais fáceis de atacar. Em Nevinomysk foi declarado estado de emergência. O fogo está fora de controle há 5 horas, até usaram aviação para apagar. Olhem o que acontece aqui. Isso é um inferno. Ну, это просто ад такой. Legendas criadas por Dimatorzok. E aqui também dá pra ver, ou seja, acima do horizonte sobe uma coluna de fumaça. Parece até que houve uma guerra nuclear lá. Deus me livre, claro, mas é muita fumaça. Mais uma vez, nesses momentos ninguém pensa no quanto isso prejudica o meio ambiente, o quanto isso é prejudicial. E isso faz mal para todo o planeta. Vai ser um horror num futuro próximo, mas por enquanto, Vladimir Valerievich. É isso aí. O céu todo está preto. Tudo. Cabelos pretos. Krasnodar. Sim, bem, legendas, o quê? Sobre isso de Matorzok. Krasnodar não pensa, pois a guerra já começou. Ninguém pensa nisso, porque a guerra não está em pauta. É só isso. O menino foi filmado, mas é assim mesmo. A destruição aqui é simplesmente enorme. O que está acontecendo aqui é absurdo. Isso... Certo, agora vamos fazer o quê? Vamos voltar aos nossos poderosos líderes. E eles querem contar muita coisa sobre o que está acontecendo. Compartilhar sua opinião valiosa. Mostrar suas habilidades mentais, cognitivas e outras, para que possamos estar informados sobre o que está acontecendo no mundo e na Ucrânia. Sem eles, simplesmente não dá. Agora vamos ver quem vamos colocar primeiro. Acho que já assistimos ao Dikov ontem. Zenok se destacou pela inteligência e esperteza. Agora vamos ver todos os outros. Então hoje na nossa arena, quero dizer, se apresentam grandes figuras. Aqui temos um irmão, de armas exemplar, que claro, está com a bandeira nas costas. Pode ser uma cozinha ou restaurante, não se sabe. Ele fala que estão procurando pessoas sensatas. Procuram. Bom, se encontrassem pessoas sensatas para se apresentar, seria ótimo. Mas por enquanto, enfim. Pessoal,
Buscamos pessoas sensatas. Nem estou falando de jovens ou de atletas, apenas pessoas decentes e sensatas, de preferência jovens, para nossa unidade. Vou ficar de sentinela. Com o Semyon, participamos do campeonato e recrutamos jovens com treinamentos intensos. Aham, mais ou menos como no Skill, também se destacava tanto pelos treinamentos que lá morreram várias pessoas. Depois tem esse personagem aqui, esse é o Sakyut. Ele está tão intenso que sempre ataca seus próprios espectadores. À esquerda, ele está pensativo sobre algo pesado, bronzeado, super jornalista, eu esqueci o nome dele. Bem, e Sakyut, aliás, depois que começamos a notar que ele ataca assim, ele vai pra frente direto com os dentes. Ele parou de fazer isso. Talvez alguém tenha contado pra ele, não sei. Mas ainda assim. A forma tudo bem, melhorou, mas o conteúdo continua o mesmo. Não faz sentido. Bem, não faz. Fetrov é ligado a drones e Silski é ruim para eles por ser associado a pessoas. Você deve ter visto cartazes dizendo que drones, não pessoas, devem lutar. Sabemos que isso é ingênuo. As pessoas não lutarão. Esse personagem é um representante dos Falcões. Ou seja, daquela parte desses deputados que, mesmo estando supostamente a serviço do povo, querem que o maior número possível de pessoas fuja e morra. E esse personagem fica o tempo todo dizendo: nós estamos lutando lá, nós vamos mostrar pra eles, nós. Mas ele mesmo só vai ao cabeleireiro com frequência e escolhe sempre novos óculos bonitos. Hoje, amanhã e, infelizmente, provavelmente por pelo menos mais um ano, talvez mais, haverá guerra. Pois é, imagina, os deputados ainda podem receber salário por mais um ano, isso é maravilhoso. Ou seja, é muito difícil para os coitadinhos. Existe esse meme, quando alguém fica chateado e enxuga as lágrimas com dólares, é mais ou menos isso. Como já disse, eles têm emoções e a lei marcial justifica restringir direitos humanos. Sinceramente, o que nos espera pode ser uma guerra longa e difícil. O que nos espera, bem claro, especialmente pelo jornalista bronzeado, dá pra ver que isso também o afeta muito. Ele está pensativo agora, talvez esteja pensando, talvez da próxima vez ir pra Malta, quando houver outro bombardeio, ou talvez para as Ilhas Cocos, algum lugar assim, tipo aquelas Ilhas Bounty e tudo mais. Ah, e o Sakyut também é assim, nós. E nós temos exatamente duas opções. Ou vamos fazer a mobilização e continuar lutando, senão o russo vai nos mobilizar para o exército deles. Bem, já não faz tanta diferença. Se vocês já estão atacando as pessoas assim mesmo, já estão dizendo que o Janek, aquele cara todo biopositivo de ontem, estava falando que é preciso dar armas para os agentes do TSK e uma instrução oficial, onde estará escrito em que momentos pode-se começar a abrir fogo contra civis. Já estão surgindo propostas assim. E o Satyuk, claro, apoia tudo isso. Então quem votou nele, levante a mão nos comentários. Eu nem consigo imaginar. Como esses cruéis, na verdade, embora por outro lado, eles não estavam contando sobre suas crueldades, mas falando de algo bom. Tudo bem, vamos escolher outra pessoa. Aqui temos mais um personagem assim. Também é um pãozinho, como todos nós lá, mas por algum motivo ele está usando um moletom do Yel. Anto, tudo bem. Na verdade, não tenho certeza se os Estados Unidos já podem reivindicar o título de líderes do mundo livre. Obrigado. Não, claro, a Ucrânia representa o mundo livre, apenas lá. Isso é óbvio, todos entendemos. A Ucrânia vai se interessar pela adesão à OTAN sem os Estados Unidos. Eu acho que mesmo agora, quando os Estados Unidos são membros da OTAN, quem mais está interessado na adesão da Ucrânia é justamente a OTAN, e não a Ucrânia interessada em entrar na OTAN. Por isso, para ser sincero, fiquei confuso. Parece até um trava-língua. É como o trava-língua. No quintal tem lenha na grama, e aqui a OTAN em cima de OTAN, só se fala em OTAN. OTAN disse, mas o que queria dizer é impossível de entender. Como sempre. Chamaram, conversou, mas o que queria dizer? Bom, queria dizer alguma coisa. Pelo menos temos esse representante do restaurante surpreso, pensando, o Cheburek queimou, preciso agir, de repente, virou diretor do Centro de Tomada de Decisões Anticrise. Centro de Tomada de Decisões Anticrise. Vamos ouvir o que ele diz. Acredito que há pessoas sem ligação com as Forças Armadas, ainda mais porque na rua não havia 100 pessoas, que se sentem no direito de desrespeitar um general de combate. Ah, desculpe, e esse personagem tem relação com as Forças Armadas? Ah, qual relação? Queria saber. Ele não tem relação com as Forças Armadas. Ele fica na cozinha de campanha com um prato? Ou o que ele faz, afinal? Ofender sobre o que exatamente? Aliás, permitem-se ir à rua chamar um general de combate de diabo. Horrível, horrível, não precisa disso. Bem, então, teria ido lá e defendido o general. Tirado sua camisa havaiana, colocado uma farda e ido atrás das medalhas, no sentido literal da palavra.
É mais fácil só sentar e contar algo na frente da câmera. Ou seja, eu já considero todos agora que isso é um desprezo pela autoridade do exército, porque o exército se sustenta na disciplina e também na autoridade do comandante. Continue sua observação, camarada representante de tudo isso. Mas tem também esse personagem, é o Fyodor Veneslavski. Ele é tipo KGB, algo assim, enfim, lá, do Comitê de Segurança Nacional. Ele se destacou, pelo que lembro, ao contar que seu filho andava de jipe na estrada e não houve violência do TCK, o filho do Veneslavski. Provavelmente o Zelensky também pode contar como ele anda por aí e ninguém usa violência contra ele, mas agora ele diz que protestos são ruins e que Sirski é bom. É isso aí. Perdemos um soldado russo para cada 10 ou 15 deles. Por isso, qualquer exigência da sociedade para trocar a liderança militar durante a guerra é, na minha opinião, absurda e sem sentido. Isso pode causar processos negativos e insuportáveis. Bem, também, no geral, tudo está ruim. O que ele quis dizer também não está claro. Enfim, é isso aí. Não haverá trégua. Estão trocando 6 por meia dúzia no setor militar. Mas, aliás, há rumores de que estão preparando, como se diz, um processo criminal contra o Sirski. Zenia, estão montando um processo criminal contra ele. Vamos aguardar o desfecho. Se for assim, acho que Zelensky está colocando militares em todos os cargos. Até como ministro da Defesa, função que deveria ser só de civis. Podem de repente dizer, espera aí, tem algo errado? No Reino da Dinamarca há algo errado. Vamos mudar talvez alguma coisa diferente. Tchau a todos, continua.